Olá, bem-vindos a mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, sou CEO da Brain Inteligência Estratégica e convido vocês a acompanhar os resultados do mercado imobiliário da região norte do Brasil neste primeiro semestre de 2023. Me acompanhe. Este relatório é composto pelos dados de todas as capitais dos estados da região norte do Brasil e vamos falar sobre lançamentos, vendas e estoque da região norte. Começando por lançamentos. Diferente do restante do país, a região norte, junto com a região centro-oeste, foram as duas únicas que apresentaram alta no semestre em termos de lançamentos. No primeiro semestre de 2023, foram lançados 3.576 apartamentos nas capitais do norte do Brasil, enquanto no mesmo período desse ano foram 4.413 apartamentos, uma alta de 23,4%. Se compararmos o primeiro trimestre deste ano com o segundo, a alta passa de 1.000%. Passamos de 367 apartamentos, o pior dos últimos trimestres, para mais de 4.000, o melhor dos últimos trimestres, né? Realmente, dá para dizer que a região norte parou no começo do ano e pisou no acelerador de uma Fórmula 1 nesses últimos 3 meses, abril, maio e junho. Isso significa aí que o mercado está muito dinâmico, muito aquecido nesse final de semestre. E uma coisa muito interessante, né, é que justamente no período em que os lançamentos foram completamente atípicos, não existiu lançamento. Voltar aqui, ó, 367 unidades, é porque basicamente não tivemos lançamentos Minha Casa Minha Vida. Vejam que na região norte do Brasil é a região em que a participação do Minha Casa Minha Vida é a mais elevada, mais do que na região nordeste, inclusive. Tem girado aí, ó, 60%, 57% de participação. E lá no primeiro trimestre de 2023 foram apenas 4%. Não teve lançamento Minha Casa Minha Vida. E aí os acima de R$ 1,5 milhão representaram metade do mercado, né? Foram cerca de 180 unidades lançadas. Já nesse segundo trimestre voltou ao normal. O mercado no norte do país voltou ao normal. 58% das unidades lançadas foram Minha Casa Minha Vida, 42% foram acima do teto do Minha Casa Minha Vida, mas todas abaixo de R$ 1,5 milhão. Quando nós falamos em dinheiro, VGL, valor global de lançamentos, a alta é ainda mais intensa. Significa que mesmo sendo lançamentos Minha Casa Minha Vida, foram lançamentos de patamar de preço mais elevado nesse trimestre e nesse semestre do que no mesmo período do ano passado. Um aumento de R$ 995 milhões para R$ 1,5 bilhão. E no trimestre contra trimestre, de R$ 600 milhões para R$ 920 milhões. Também uma alta de 51,7%, né? O terceiro melhor trimestre aí dessa série desde 2021. Tá? Quando nós avaliamos vendas, será que as vendas estão no movimento como os lançamentos, tão intensos, tão fortes também? Vamos ver? Não tão intensos de movimento de alta, mas vejam só, enquanto no Brasil as vendas caíram 5% no semestre, aqui, olha, as vendas caíram apenas 0,5%, ficaram estáveis perto de 4.000 unidades, 3.938 no primeiro semestre do ano passado e 3.917 no primeiro semestre deste ano. Do primeiro TRI
para o segundo trimestre de 2023, a alta foi de 15,8%, mostrando uma aceleração, né? Essas vendas aqui, elas tiveram uma estabilidade, basicamente porque o lançamento não é instantâneo, pessoal. E a maior parte do que foi lançado no mês de junho. Não dá tempo de realizar a venda e computar a venda. E como o primeiro trimestre foi o pior dos últimos 3 anos em lançamentos, o efeito sobre a venda do que foi lançado no segundo trimestre de 2023 vai aparecer no terceiro trimestre de vendas de 2023. Tem uma defasagem temporal. Então, é normal que, depois de um péssimo trimestre de lançamentos, que foi janeiro, fevereiro e março, abril e maio também com volume baixo, e que os lançamentos fortes vieram do final de maio e junho, as vendas não tinham como crescer. Elas ficaram estáveis. Só no finalzinho aqui, ó, que tem uma alta. A tendência é nós termos a alta forte agora no terceiro trimestre. Em dinheiro, como é que isso se distribui em dinheiro? Uma alta de 22% no semestre, de 1,2 bilhão para 1,4 bilhão de reais, praticamente 1,5 bilhão, né? 1 bilhão 497 milhões de reais, praticamente 1,5 bilhão. Uma alta de 22,6%, uma boa alta aqui em dinheiro, reforçando que o ticket médio, mesmo do Minha Casa Minha Vida, aumentou no período. Isso é bem interessante, né? Ainda que o movimento de trimestre tenha sido diferente, né? Ele diminuiu aqui do primeiro para o segundo, em termos de VGV. E quando nós estamos comparando esse movimento, né, em verde, lançamentos, em terracota aqui, vendas, e em amarelo, estoque. Olha lá o que aconteceu, né? Até por termos incluído mais cidades na pesquisa aqui, algumas cidades de região metropolitana, né? Nós apresentamos um aumento do estoque de 7.834 unidades para 10.682 unidades em todas as capitais somadas, mais algumas cidades de região metropolitana, como, por exemplo, Ananindeua, no estado do Pará, né? Hoje em estoque nessas cidades. São 10.000 apartamentos. Se estão vendendo 4.000 praticamente apartamentos por semestre, significa 1 ano e 3 meses para terminar de vender esse estoque completo. 1 ano e 3 meses para terminar de vender esse estoque completo, o que é um período baixo, né? Ainda que levemente acima da média nacional. Aqui, a título de curiosidade, o preço médio dos apartamentos, somado todos os segmentos nos vários estados do país, em que o preço médio mais alto é destacado no estado do Pará, com R$ 8.081, seguido do estado de Tocantins. Roraima não tem estoque de apartamento na planta no momento, e o preço mais baixo dá-se no estado do Amazonas, com R$ 5.746, pois é o estado em que mais predominam os apartamentos Minha Casa Minha Vida. Gostaria de apresentar e convidar todos a conhecer o GeoBrain, né? O nosso sistema de georreferenciamento. Está aqui o nosso QR Code para que vocês possam ver a apresentação, ter acesso ao nosso vídeo institucional e, mais importante, fazer o agendamento com um dos nossos consultores para conhecer como que é o funcionamento dessa ferramenta, que está presente em mais de 300 municípios do Brasil, em todas as capitais da região norte.
e em várias cidades do interior da região norte do Brasil. E se por acaso a sua cidade não está, fale conosco. Nós temos todo o interesse de que a sua cidade esteja presente no nosso indicador nacional e também dentro do nosso sistema, né? Aqui é um mapa em que nós podemos ver os empreendimentos em estoque em Manaus. A letra M representa padrão médio, a letra S representa padrão standard, a letra O representa padrão Minha Casa Minha Vida, a letra X representa acima de 3 milhões de reais. No sistema, esse é um mapa simples, no sistema é possível fazer cruzamentos por faixa de metragem, ticket, preço por metro quadrado, criar zonas de valor, fazer desenhos, comparações entre áreas, separações de produtos e projetos, enfim, é possível ter acesso a uma infinidade de dados e realizar uma série de análise instantaneamente, inclusive na frente do empreendimento, com o celular, na utilização do próprio app do GeoBrain. É isso mesmo, o GeoBrain tem um app em que você pode utilizar presencialmente enquanto está fazendo a investigação de um terreno que alguém está querendo permutar ou vender para você, e você está querendo entender o entorno daquele terreno, por exemplo, né? A região norte do Brasil, como nós vimos, teve uma pujança de lançamentos, em especial no segundo trimestre, que deve se refletir nas vendas do terceiro trimestre. E nós estamos agora esperando aqui para saber como é que estão os lançamentos deste período, em que o Minha Casa Minha Vida está sob a regência de novas regras mais interessantes mercadologicamente e que devem impulsionar ainda mais os lançamentos e, portanto, as vendas ao longo de todo o restante de 2023 em toda a região norte do Brasil. É isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, o seu joinha, passe para os seus amigos e lembre-se sempre, fique por dentro do mercado. Bom, Brain.